Bem, a gente recebe hoje para conversar ao vivo com a gente aqui no Nova Manhã Brasília a doutora Ione Oliveira, ela que é advogada e presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem dos Advogados no Brasil, a OAB, no Distrito Federal. Doutora Ione, bom dia, bem-vinda. Bom dia Ariane, bom dia Diego. Quero desejar bom dia também ao ouvinte da Nova Brasil FM e agradecer pela oportunidade. A gente que agradece a participação e a gente já explica para o ouvinte o porquê dessa conversa. É o seguinte, o Distrito Federal tem 2 vezes mais presos do que vagas em penitenciárias. São ao todo, neste momento, 16.203 detentos acomodados em 7.885 vagas no DF, ou seja, existe um déficit aí de mais de 8.000 vagas no sistema prisional local. Esses são dados divulgados pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2022 e também pela CEAP-DF, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Ione, eu queria começar então te perguntando, são dados que surpreendem, são dados que historicamente já seguem essa linha de superlotação, houve algo diferente num passado recente, como é que a gente pode fazer esse retrato atual? Bom, não é surpreendente, né, para falar a verdade, as pessoas que têm uma atuação direta aí no sistema penitenciário veem isso o tempo inteiro, né? Basta nós irmos lá conversarmos com o cliente ou nos deslocarmos a uma unidade prisional que nós vemos que a superlotação ela é algo assim de um nível que a gente chega a desacreditar do absurdo que é, né? Como você mesmo disse, a gente agora aqui está falando de dados, né? Enquanto falávamos de percepções, né, de quem de alguma maneira atua no sistema, ficava algo muito vago. Agora estamos falando de dados, o dobro. Né? O que é o dobro? O que significa o dobro num contexto como esse? Significa que nós temos ali, vamos supor, num espaço, e isso é apenas um exemplo, tá? Não é exato esse número que eu vou passar. Num espaço, vamos supor, onde deveria ter 8 pessoas, tem 16 pessoas. Então, seja que espaço for este, a grande questão é, será que nós conseguimos visualizar que se num espaço que para 8 pessoas tem 16, como que essas pessoas estão nesse espaço? Ainda que esse espaço fosse aqui fora, em qualquer lugar, numa sala, né? Enfim. Então, imagina isso refletido dentro do sistema penitenciário. Então, não nos surpreende. Historicamente, nós temos claramente aí uma cultura de encarceramento em massa, né? E essa cultura, ela não vem sendo transformada e muito pelo contrário, ela vem sendo a cada dia mais implementada aqui no nosso país. E, infelizmente, enquanto isso perdurar, a superlotação vai perdurar e essa situação em que se fere de maneira absoluta e a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional que nós temos, ela vai perdurar enquanto essa cultura não for transformada. E se nós olharmos os dados ao longo dos últimos anos, os dados do país mesmo em relação à quantidade de pessoas encarceradas, nós vamos ver que nós continuamos vindo numa crescente. Não houve sequer uma estabilidade, muito menos uma redução. Então, se continuamos numa crescente e com esses dados que nós temos agora, imaginamos que se essa cultura não for transformada, a tendência é que isso continue sempre aumentando. Doutora Ione, bom dia, Diego Amorim aqui. A minha pergunta é se o Brasil tem hoje maturidade para fazer essa discussão. Pergunto isso porque a gente sabe que hoje quase todos os assuntos, políticos ou não, estão contaminados por narrativas, né? Por análises de um lado ou de outro. E quando a gente fala em encarceramento, a gente pode ter gente que está ouvindo a gente agora na Nova Brasil e já está pensando, mas eu não tenho nada a ver com isso, se está preso é porque merece, o que vocês estão querendo dizer? Tem que soltar então quem cometeu um crime, né? A gente sabe como que é o pensamento de boa parte da população brasileira. Então eu pergunto, existe maturidade para a gente se fazer hoje uma discussão sobre cultura de encarceramento no Brasil? Obrigada pela pergunta, Diego. Na verdade, se nós formos colocar em maturidade, eu diria que isso precisa ser uma coisa ainda construída, sabe? Nós precisamos começar a plantar sementes de discussões acerca desse tema, né? Talvez nós não vamos conseguir no dia de hoje, no dia de amanhã, uma discussão a nível, né, num nível de profundidade e maturidade que seria o suficiente para implementarmos grandes mudanças.
Agora, é necessário, sim, né, oportunidades como essa que vocês estão abrindo aqui, para que nós comecemos a plantar sementes no sentido de trazer para as pessoas reflexões das consequências ou possíveis efeitos de uma situação como essa dentro do sistema penitenciário. Porque, em princípio, a visão imediata, né, que nós temos seria que talvez isso fosse uma questão que trouxesse um reflexo apenas dentro do sistema penitenciário. É algo distante sobre o qual eu não tenho nenhuma relação, né? Esse distanciamento não tem nada a ver comigo, é um problema lá da cadeia, né? Mas é um ledo engano, né, doutora? Esse problema faz parte de toda a sociedade, né? Faz sim. E o ponto é que nós, na verdade, essa cultura, ela é uma cultura construída em cima de uma violação de direitos sequencial e diuturna e diária e constante desde a primeira infância. Então, o que nós precisamos visualizar? Nós precisamos visualizar que, a partir do momento que eu não tomo providências acerca dessas violações de direitos que acontecem desde a mais tenra infância, enquanto as pessoas estão aqui fora, enquanto eu não visualizar que eu preciso construir uma cultura voltada para a educação, voltada para o cumprimento do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que parece que o que eu estou dizendo não tem uma relação, mas tem uma relação direta. Enquanto nós não protegermos, nós não aplicarmos aquilo que o Estatuto chama de proteção integral da criança e do adolescente, nós continuaremos, de alguma maneira, contribuindo para que adultos se de alguma maneira acabem optando ou não optando, ou por falta de opção, seguindo caminhos que ferem de alguma medida a legislação e que acabam gerando condutas que ferem questões sociais. Sim. Né? Que aí a gente está falando dos crimes, né? Da autoria de crimes e tudo mais. Então, não adianta nós acharmos, como você disse, que o problema está lá dentro. Não, o problema está aqui fora e está desde sempre. Então, nós precisamos construir essa cultura desde o princípio, para que isso gere, ao longo do crescimento das pessoas, à medida que essas pessoas vão se tornando adultas, que elas tenham oportunidades suficientes, que elas tenham equiparação suficiente dentro de um contexto social, para que elas, de alguma maneira, não precisem sequer visualizar um caminho que não seja um caminho, né, de acordo aí com aquilo que a gente tem dentro das nossas leis e do nosso ordenamento jurídico. Doutora, e em que medida, se é que a gente consegue, né, mensurar isso realmente, essa situação atual, que é uma situação histórica também, prejudica a ressocialização e acaba ajudando a perpetuar o ciclo de violência que parece que não acaba nunca, não é? Não só aqui no DF, mas também em todo o país. Sim, esse ciclo de violência que você menciona, Ariane, ele é um ciclo que fazendo até uma conexão com o que eu estava falando antes, ele começa em diversas circunstâncias, em diversas violações de direitos que acontecem desde a mais tenra infância de muitas pessoas, né, que vivem aqui no nosso país, e isso vai se perpetuando, e quando a pessoa, de alguma maneira, acaba ingressando no sistema prisional, esse ciclo de violência lá dentro também se perpetua. Em que medida, né, que ele se perpetua? Ele se perpetua muitas vezes porque, veja, a gente está aqui falando de superlotação. Num ambiente em que existem, como eu dei de exemplo, né, que não é o caso real, o dado real, um ambiente onde deveriam caber 8 pessoas, tem 16 pessoas, como que nós podemos imaginar que isso de alguma maneira não vai gerar desgastes ou dificuldades naquele convívio, ou dificuldades, né, de se suportar aquele processo? E quando eu falo processo, eu me refiro ao encarceramento em si, né, não ao processo judicial. Então, quer dizer, a questão da ressocialização, que inclusive muitas vezes nós dizemos que não é nem uma ressocialização, é uma socialização, porque muitas dessas pessoas sequer foram de fato socializadas, e é por isso que eu falei de violações de direitos desde a mais tenra infância. Então, nós precisamos entender que, para que nós possamos pensar em socializar essas pessoas, ou ressocializar essas pessoas da melhor forma e com o maior êxito possível, nós precisamos dar mínimas condições de dignidade, condições educacionais, condições de trabalho, né? Para que essas pessoas, então, se vendo neste outro contexto, elas possam, sim,
a partir daquela nova jornada, pós-cumprimento de pena, estar aí inserido no contexto social com tranquilidade, e assim a gente conseguiria romper de alguma forma esse ciclo de violência que você mencionou. Doutor Ione, anos atrás aqui em Brasília, quando teve um boom de venda de carros nas concessionárias, as concessionárias bateram recorde de vendas, eu conversava com especialistas, eles diziam assim, não, se tiver recorde de vendas de carro, não tem problema, o governo faz mais viaduto, faz mais vias, alarga ainda mais as já alargadas vias de Brasília. Trago essa memória para dizer que às vezes o raciocínio é esse também. Ah, não, então se tem muito preso, se tem muita gente cometendo crime, resolve isso daí, constrói mais presídio, né? Então vamos rechear Brasília de presídios ao redor, vamos fazer um monte de presídio aqui e está tudo resolvido. Esse pensamento não é tão simplório assim, né, doutora? Diego, realmente é uma analogia excelente essa que você trouxe para nós, porque de fato não é assim, né? E até porque nós vamos pensar em obras, tá? Você até mencionou na sua analogia viadutos e tal, quanto, por exemplo, que essa é uma visão que talvez o ouvinte também tenha mais clareza, né? Uhum. Quanto será que custa uma obra de um viaduto, por exemplo? A gente fala aí em linha de pelo menos de milhões, né? Uma obra de um viaduto. E isso, né, quando nós passamos nessas obras que tem pela cidade, nós vemos nas placas, às vezes tem a menção, né, do custo daquela obra. Então, imagine o seguinte, uma construção de um presídio, será quanto que vai, em termos de recursos, né, do Estado, para a construção de uma unidade prisional? Esse é o primeiro ponto. A gente já consegue imaginar algo também, né, se um viaduto custa algo em torno de milhões, a gente pode imaginar que uma construção de um presídio também seja algo em torno, no mínimo, de milhões, né? E aí a pergunta que fica se faz uma construção de uma unidade prisional, se investindo milhões, pelo menos milhões nessa construção, numa situação em que a gente tem hoje, por exemplo, né, com os nossos dados reais, a gente tem uma defasagem de, literalmente, temos o dobro de pessoas no sistema do que o número de vagas. Para que nós minimamente gerássemos essa conta, nós precisaríamos aí de quantas vagas? Aí eu pergunto, será que a gente vai conseguir construir uma unidade prisional aí para 7 mil pessoas, 8 mil pessoas? Quantas unidades prisionais precisariam ser construídas? Quanto dinheiro público precisaria ser investido para construir essas unidades prisionais? Onde nós colocaríamos, de fato, essas 7 mil pessoas? 8 mil pessoas? Né? Então, essa é a primeira reflexão, porque quando nós olhamos dessa forma, nós vemos que é um raciocínio que não tem viabilidade. Se nós pegarmos isso para zerar a conta, e aí, como eu disse, com a cultura de encarceramento que nós temos, esse número vai continuar crescendo e daqui a pouco essas novas unidades que fossem para 8 mil vagas já estariam lotadas novamente, compreende? Sim. Então, o ponto é, quanto nós iríamos gastar, né, investir de dinheiro público para isso, quando, na verdade, isso não traz sequer um paliativo da solução, porque para nós trazermos pelo menos um paliativo, teria que haver uma redução absurda nessa defasagem. E ela não irá acontecer, né? A última unidade prisional, salvo engano, eu não tenho esse número exato, mas salvo engano, ela foi construída aqui, que é a unidade do CDP2, salvo engano, ali para algo em torno de 300 vagas. Salvo engano, 200, 300 vagas. Então, veja, quantas unidades precisaríamos? Não é viável. Então, e aí pensando, existe um dinheiro público que é destinado para isso? Existe. Destinado, que eu digo, para a questão prisional, existe. Né? Então, vamos investir no quê? Nós precisamos investir em políticas públicas de ressocialização, em políticas públicas educacionais, inclusive no que diz respeito a implementar essas discussões que vocês hoje estão dando essa belíssima oportunidade para nós, para trazermos, né, para as pessoas. É nisso que nós precisamos investir, para que essa cultura, de alguma forma, comece a ser transformada, para que ali mais à frente nós tenhamos, de fato, condições de não precisar vivenciar mais isso no nosso sistema, como outros tantos países que investiram em cultura, em cumprimento de legislação, cumprimento de direitos. Hoje tem presídios vazios, mas isso é cultural, isso é educacional, isso é algo que precisa ser construído. Né? Mas precisa ser construído a partir de algum lugar, né? Então nós precisamos começar essa construção e fazer investimentos. Eu não estou dizendo que, então você está dizendo que não se construa mais nenhum presídio no mundo. Não é isso. Se necessário for,
para trazer um mínimo de dignidade para essas pessoas que já estão numa condição como essa, então que se faça, mas se faça de uma maneira que se traga minimamente um paliativo, como eu disse. Porque se temos um déficit aí de 7 mil, 8 mil vagas e vamos construir uma unidade para 100 pessoas, será que estamos sequer tendo um paliativo para essa solução? Eu questiono. Talvez, e muito provavelmente não. Né? Então, acredito que realmente o caminho seja pegar todo esse recurso, ou pelo menos uma boa parte dele, se investir em políticas públicas voltadas para trazer para essas pessoas dentro das unidades prisionais trabalho, trazer para essas pessoas dentro das unidades prisionais estudo, fazer convênios para que essas pessoas tenham oportunidade junto ao mercado de trabalho quando elas vierem a sair do sistema. Tudo isso contribui, porque mesmo num contexto de superlotação, o que nós escutamos diariamente das pessoas que estão lá dentro é que elas gostariam de trabalhar, elas gostariam de ter essa oportunidade lá dentro, de estudar. Tudo isso para elas é muito importante e elas gostariam, mas elas não têm essa oportunidade. Então, quem sabe esse investimento pudesse ser feito também nessa seara, para que essa construção da ressocialização ou da socialização de fato começasse a acontecer lá dentro e nos alcançasse aqui fora, no momento quando essas pessoas saíssem do sistema e saíssem dali realmente reabilitadas, ressocializadas e para contribuir aí cada vez mais para a nossa sociedade. Doutora Ione, quando a Ariane Bittencourt, editora-chefe aqui do Nova Manhã, trouxe para mim a pauta, eu olhei para a pauta, eu falei, essa pauta aqui vai dar polêmica, é ousada, é arriscado, vamos lá, vamos falar disso. E eu sei o risco que a gente estar falando isso aqui no rádio. A nossa audiência é muito grande, são milhares de pessoas no Distrito Federal todo, que nos acompanham nesse horário do rádio. Eu sei que muita gente pode ter começado a ouvir essa entrevista e já mudado de sintonia, porque não quer ouvir falar disso. Já pode ter soltado dentro do carro com a esposa, com o marido, já vem eles falar de passar a mão na cabeça de bandido, né? E não é isso que a gente está falando aqui, é um problema que ele é real. Eu já fui vítima de sequestro relâmpago aqui na Asa Norte, trouxe esse meu testemunho recentemente aqui ao vivo no ar. Nós não estamos falando em passar a mão na cabeça de bandido, a gente está falando de um problema que não é de hoje, que ele está se intensificando. Doutora Ione Oliveira, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB do DF, está trazendo esse alerta mais uma vez para a gente, que a gente não quer ouvir, a gente quer colocar a música, lá, não quero ouvir, não quero saber de superlotação de preso, se está lá é porque merece, se tem que ficar lá mesmo, e a gente vai tocando a vida. E os sequestros relâmpagos vão aumentando, e teve o assalto aqui com um tiro de raspão na cabeça na 103 Norte no último sábado, e os nossos filhos saem de casa para festa e a gente fica mais preocupado cada vez mais. Não é jogando todo mundo dentro de uma cela de 5 metros quadrados que o crime vai acabar. E doutor Ione, me permita esse desabafo, me desculpe por isso aqui tomando o seu tempo, mas é porque é isso, o nosso ouvinte tem que entender também, todos nós precisamos entender, que a gente está falando dessa superlotação lá na cela da Papuda, e tem gente lá que cometeu um crime e que não tem dinheiro para pagar o advogado chique do Lago Sul, e que vai ficar lá a vida inteira esperando o processo dele ser concluído. 5, 10, 15, 20, 30 anos, porque não tem ninguém para ir bater a porta do juiz, não tem ninguém para ir fazer plantão no TJ. E esse cidadão vai ficar lá 60 anos, vai morrer lá, sem o processo dele ter sido julgado. Então, esse problema que a doutora Ione está trazendo para a gente, ele é muito mais do que a gente dizer, estão tentando passar a mão na cabeça de bandido. Me permita esse desabafo, doutora Ione. Com certeza, Diego, e me permita fazer uma colocação acerca até de tudo que você acabou de dizer. É muito importante a gente dizer o seguinte, ninguém aqui está dizendo, literalmente, solte todas as pessoas ao mesmo tempo, de qualquer maneira. Não, ninguém está dizendo isso. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, nós precisamos entender que nós precisamos construir uma cultura de respeito aos direitos. Respeito desde sempre, como eu disse, desde a infância. Nós precisamos entender que essa cultura precisa ser construída. E mais, o que nós fazemos então com essa situação que já chegou lá? Né? Cumprir a lei. A nossa legislação, ela traz a prisão como medida de exceção, não como regra. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que sim, existe a medida de prisão dentro do nosso, que a gente chama de ordenamento jurídico, ou seja, dentro das nossas leis, dentro da nossa estrutura legal,
No entanto, a prisão, ela deveria ser medida de exceção. Hoje nós temos, inclusive, diversas medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive a questão de tornozeleira, que está sendo implementada aí aos poucos, porque ela também tem um custo, né, para o Estado em relação a equipamentos, monitoramento, etc. Mas nós precisamos entender que precisamos não pensar numa circunstância em que as pessoas não vão, de fato, vamos dizer assim, receber a pena delas. Não é isso. Mas que elas cumpram a pena que a lei diz que elas têm que cumprir depois de um processo que tenha transcorrido, como você mencionou a questão do processo, que tenha transcorrido dentro, né, dos princípios da legalidade, de todos os princípios que nós temos aí dentro do nosso direito, né, que essa pessoa tenha condição de ter um processo adequado, que essa pessoa tenha condição de ter ali todo o seu processo transcorrendo dentro da normalidade, para que após uma sentença, e essa sentença, depois que não caiba em relação a ela mais nenhum recurso, essa pessoa sim cumpra a sua pena. Então ninguém está aqui dizendo que não se cumpra a pena, né? Não, de forma nenhuma. Mas que essa pena seja cumprida respeitando aquilo que a nossa Constituição e que a nossa legislação diz que tem que ser. Nós temos a Lei de Execução Penal, nós temos a nossa Constituição, que traz uma série de princípios, de uma série de determinações que não são cumpridas. Se elas fossem cumpridas, nós não teríamos um sistema prisional do jeito que nós temos hoje. Agora, para que tudo isso seja cumprido, precisa não só do judiciário, precisa de todo um movimento no nosso executivo, no nosso legislativo, e sim, também, por que não dizer, um movimento da nossa sociedade, compreendendo a necessidade de aplicação da lei como ela é, para que então nós possamos ter futuramente, como eu disse, reflexos positivos aqui fora, reflexos das pessoas a cada dia mais se reinserindo nesse contexto e de forma nenhuma mais voltando, né, para uma unidade prisional ou para um contexto como esse. Bom, tem mais um dado aqui que eu só queria usar para a gente fechar aqui essa entrevista, estamos aqui na hora do intervalo já, mas esse anuário também traz o perfil dessa população. E para a gente saber, é importante destacar que quase 70% das pessoas que estão presas hoje no Brasil são negras e que a gente tem também quase metade desses encarcerados como jovens. São 46,4% dos presos com idades entre 18 e 29 anos. Ou seja, não dá para a gente fechar os olhos para esse tipo de discussão. Essas pessoas, especialmente as mais jovens, e especialmente levando em consideração que quase metade dos presos são jovens, serão soltas um dia. Independente do que elas tenham feito, elas serão soltas, por conta, obviamente, de razões da legislação, enfim. Não existem penas que vão aí, né, deixar com que elas fiquem presas. A gente não tem prisão perpétua aqui no Brasil. Então, se a gente não discutir a ressocialização, a socialização dessas pessoas, como a gente vem conversando aqui desde o começo do programa, o prejuízo é para elas, para as famílias delas e para toda a sociedade, porque essas pessoas vão voltar à sociedade, quer queiram, quer não. Então, não dá para a gente, de fato, fechar os olhos para esse assunto, por isso é tão importante que volta e meia a gente toque nesses pontos sensíveis, por mais que muita gente não goste de falar nesse assunto, adote ali ideias já engessadas, congeladas e não aceite uma discussão que vá um pouco mais adiante. Então, por isso que a gente traz esse assunto aqui e a gente agradece muitíssimo a participação da doutora Ione Oliveira, ela que preside a Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB-DF. Acredito que foi enriquecedor para todo mundo a discussão que a gente teve aqui durante o programa. Muito obrigada. As portas aqui da Nova Brasil FM estão sempre abertas, doutora. Muito obrigada, Ariane. Agradeço também ao Diego, à Nova Brasil FM. Agradeço também aos ouvintes aí. E também, de nossa parte aqui, estamos sempre à disposição para seguirmos aí trazendo reflexões para todos. Obrigada. Obrigado, doutora Ione. Um abraço.